E aí, pessoal, tranquilo? Então vamos para o nosso próximo vídeo. Nós vamos falar então sobre quadriláteros, tá? Vamos fazer essa passagem nessa primeira parte de quadriláteros. Apago rapidinho, vocês piscam o olho e vocês já voltam aqui na segunda parte de quadriláteros, certo? Bom, quadriláteros então são os polígonos que possuem 4 lados. O que nós temos que lembrar, se o polígono possui 4 lados, então ele possui 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, 2 diagonais. N vezes N menos 3 dividido por 2. O que não pode esquecer também? Soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre, então anota lá, soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre 360 graus. N menos 2 vezes 180. E também soma dos ângulos externos para qualquer quadrilátero sempre 360 graus. Bom, os quadriláteros eles são subdivididos em 2 grandes grupos, os paralelogramos e os trapézios. O que a gente utiliza para definir paralelogramos, para definir trapézio? Presta atenção. Esse quadrilátero, ele não é nem trapézio nem paralelogramo. Porque nos quadriláteros você tem uma característica importante. Nos quadriláteros você fala de lados opostos e você fala de ângulos opostos. Percebam, pessoal, vamos colocar aqui, por exemplo, perceba que num triângulo não é possível você falar de ângulos opostos. Num triângulo você fala que esse ângulo é oposto a esse lado, esse ângulo é oposto a esse lado, esse ângulo é oposto a esse lado. Nos quadriláteros você fala que você tem lados opostos, ângulos opostos e ângulos opostos. Notem que esse quadrilátero possui esse par de lados opostos, não são paralelos. Esse par de lados opostos também não são paralelos. Se nenhum dos 2 pares de lados opostos são paralelos, ele é um quadrilátero, mas ele não tem uma classificação especial. Quando você tiver um par de lados opostos, eu não disse apenas um, eu disse quando você tiver um par de lados opostos paralelos, você vai ter o que nós chamamos de trapézio. E quando você tiver os 2 pares de lados opostos paralelos, você vai ter o que nós chamamos de paralelogramos. Agora, se paralelogramo é quando tem os 2 pares e se trapézio é quando tem um e não apenas um, quando a gente diz um, você pode dividir assim, ó. Você tem o conjunto dos quadriláteros, dentro do conjunto dos quadriláteros estão contidos o conjunto dos trapézios e presta atenção, isso é importante, dentro do conjunto dos trapézios você tem o conjunto dos paralelogramos. Nenhum dos pares de lados opostos é paralelo. Os 2 pares de lados opostos são paralelos, um par de lados opostos são paralelos. Agora olha para mim. Quando apenas um par de lados opostos for paralelo, você tem um trapézio que não é paralelogramo. E é com esse conceito, ou são esses trapézios que nós vamos estudar agora. Os trapézios que não são paralelogramos. Por exemplo, notem que o lado AB é paralelo ao lado CD. Se tem um par de lados opostos paralelos, você tem um quadrilátero que pode ser chamado de trapézio. Você tem 2 lados não paralelos. Pensa comigo. Um par de lados opostos paralelos, um par de lados opostos não paralelos, obrigatoriamente os lados paralelos vão ter medidas diferentes. De novo, se você tem um par de lados opostos paralelos e um par de lados opostos não paralelos, os lados opostos terão medidas diferentes. Se são medidas diferentes, uma vai ser maior e outra vai ser menor. Por isso você pode chamar de base menor e você pode chamar de base maior. Tudo bem, pessoal? Sempre que você tem trapézio, você tem lados opostos paralelos. Se for apenas um par de lados opostos paralelos, é um trapézio que não é paralelogramo. Um par de lados opostos paralelos e um par de lados opostos não paralelos, um lado é maior, outro é menor. Você chama os 2 de base, base maior e base menor. 2 propriedades importantes quando você está falando de trapézio e quando você está falando de qualquer trapézio. Primeiro, 2 lados paralelos, lembra disso, ó, 2 paralelas, uma transversal. 2 paralelas, uma transversal, este ângulo é colateral interno deste ângulo. E 2 ângulos colaterais internos sempre são suplementares, ou seja, se você somar essas 2 medidas dá 180. Mesma coisa, 2 paralelas, uma transversal. Esse ângulo é colateral interno desse, se são colaterais internos, a soma das medidas dá 180. Se a soma das medidas de 2 ângulos adjacentes a um mesmo lado não paralelo sempre dá 180, você vai dizer o seguinte, ó, os ângulos adjacentes, anota lá, os ângulos adjacentes a um mesmo lado não paralelo
serão suplementares. Lembra que quando você escreve suplementares, é porque a soma das medidas vai dar 180 graus. Tudo bem? Agora que legal, ó. Essa aqui eu vou mostrar para você, eu não vou escrever, mas eu vou mostrar. Se a soma desse com esse dá 180, ó que bacana. Faz a bissetriz. Então vamos chamar até isso aqui de x, ó. Vamos supor que isso aqui seja x e vamos supor que isso aqui seja y. O que nós concluímos com isso? Se um ângulo é x e outro é y, e a gente acabou de chegar à conclusão de que os ângulos adjacentes, ó, adjacentes ao mesmo lado não paralelo, eles são suplementares, x mais y é igual a 180. Olha que coisa mais linda. Faz a bissetriz de um ângulo. Bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em dois ângulos adjacentes e congruentes. Ou seja, se aqui é y, esse pedacinho é só y sobre 2. Faz a bissetriz do outro ângulo. Se você fez a bissetriz do outro ângulo, dividiu na metade também. Então aqui é x sobre 2. Olha que coisa mais legal, pessoal. Se você divide por 2 o x, se você divide por 2 o y, isso aqui é uma igualdade. Então é só dividir isso aqui por 2 também. Só que quanto que é 180 dividido por 2? 90. E 180 dividido por 2 é 90. Olha o que você pode afirmar. Se quiser, anota. As bissetrizes de dois ângulos adjacentes ao mesmo lado não paralelo sempre serão perpendiculares, ou seja, elas se encontrarão formando um ângulo de 90 graus, certo? Essas duas características servem tanto para essas duas características servem para todos os trapézios. Quando eu digo todos os trapézios, eles também poderiam ser classificados da seguinte forma. Por exemplo, olha que moleza. Trapézio retângulo. Um trapézio será retângulo quando ele tiver dois ângulos retos, ou seja, um dos lados não paralelo for perpendicular às bases. Tudo bem? Propriedade, Suzuki. Não tem propriedade específica. A única coisa que você vai fazer é o seguinte, ó. Sempre que um trapézio for retângulo, se você parte desse vértice e desce uma perpendicular, se você parte desse vértice e desce uma perpendicular, você vai separar o seu trapézio retângulo em um retângulo e em um triângulo retângulo. Lembrando que em qualquer triângulo retângulo, anota isso também, em qualquer triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos quadrados catetos. Não se esqueça do teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, um ângulo reto, os dois lados que formam um ângulo reto são chamados de catetos, o lado oposto hipotenusa. E aí sempre a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Tranquilo? Um trapézio, ele também pode ser isósceles. Um trapézio será isósceles quando os dois lados não paralelos forem congruentes, ou seja, você tem as bases maior e menor, mas os dois lados não paralelos têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, olha o que vai acontecer. Os ângulos adjacentes a uma mesma base também serão congruentes. Isso é importante você lembrar. Se ele citar, considere um trapézio isósceles, ou por exemplo no Enem, né? Um terreno tem a forma de um trapézio isósceles. Dois lados não paralelos congruentes, esses dois ângulos são congruentes, esses dois ângulos também são congruentes. Lembrando que por ser trapézio, a soma desses dois já vai ter que dar 180, ou seja, a soma dos quatro vai dar, claro, 360 graus. Certinho? E de trapézios, o que mais que eu preciso saber? Olha aqui, ó, trapézio escaleno. Um trapézio será escaleno sempre que os lados não paralelos forem diferentes. É só isso. Se você tem lados não paralelos diferentes, você pode chamar de escaleno. Ué, Suzuki, mas então esse aqui também, além de ser retângulo, é escaleno? Perfeito. Além de ser retângulo, ele também vai ser escaleno. Tudo bem? Uma coisa importante dessa aula que eu falei aqui sobre trapézio é a questão do triângulo retângulo. Nós estamos aproveitando aqui para falar. Não se esqueçam do teorema de Pitágoras. Certinho, pessoal? Vou apagar rapidinho aqui. Falamos sobre trapézio. Só vamos finalizar esse vídeo falando sobre paralelogramos. Já volto. Pessoal, então agora vamos definir os paralelogramos. Trapézio, então, eram quadriláteros que possuíam um par de lados opostos paralelos. Paralelogramos são todos os quadriláteros que possuem os dois pares de lados opostos paralelos. Ou seja, se isso aqui é um paralelogramo, isso é paralelogramo porque o lado AB é paralelo ao lado CD e o lado AD é paralelo ao lado BC. Tudo bem? Então, paralelogramos porque tem os dois pares de lados opostos paralelos. Agora, nota o seguinte, sempre que você tiver paralelogramos, sempre, qualquer que seja o paralelogramo, valem três propriedades. Ângulos opostos são congruentes, lados opostos são congruentes e diagonais interceptam-se nos respectivos
pontos médios. Olha que legal isso aqui, ó. Como é que a gente prova isso, Suzuki? Vê se você concorda comigo. Se eu fizer a diagonal BD, lembrando que se é quadrilátero possui duas diagonais, se eu fizer a diagonal BD, você sabe que, ó, duas retas paralelas, uma transversal. Duas retas paralelas, uma transversal, este ângulo é alterno interno deste. Agora olha lá, ó. Se você olhar desse jeito aqui, ó, vira sua cabeça aí, virou aqui, duas paralelas, uma transversal. Duas paralelas, uma transversal, este ângulo é alterno interno deste. Olha aqui, ó. Se esse ângulo é alterno interno deste, esse ângulo é alterno interno desse, pelo caso ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos, eles são congruentes. Se eles são congruentes, esse lado tem a mesma medida que esse lado tem a mesma medida que esse. E mais do que isso, se os triângulos são congruentes, este ângulo tem a mesma medida que esse. Porque, ó, entre o amarelo e o branco, um tracinho, entre o amarelo e o branco, um tracinho, entre o branco e o laranja, 2, entre o branco e o laranja, 2. Desculpa, entre o branco e o laranja, 2. Esses triângulos, de fato, são congruentes. O que a gente acabou de provar? Ó, esse ângulo é congruente a esse, laranja com amarelo, esse ângulo é congruente a esse, ou seja, ângulos opostos congruentes. Esse lado tem a mesma medida que esse lado tem a mesma medida que esse, ou seja, lados opostos congruentes. Suzuki, mas como é que eu sei que as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios? Notem o seguinte, ó. Toda vez que eu tiver um paralelogramo que não é retângulo, as diagonais serão medidas diferentes. Então, toda vez que eu tiver um paralelogramo que não é retângulo, as diagonais terão medidas diferentes. Agora, mesmo assim, ó, aqui esse ângulo já tem a mesma medida que esse. Esse lado já tem a mesma medida que esse. Presta atenção. Se a gente falar de duas paralelas e uma transversal, este ângulo, este pedacinho, tem a mesma medida que esse, porque também são ângulos alternos internos. Duas paralelas, uma transversal, este ângulo é alterno interno desse. De novo, pelo caso ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos são congruentes. Presta atenção, ó. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Se esses dois triângulos são congruentes, entre o verde e o branco tem a mesma medida que entre o verde e o branco. Opa, pera lá, então esse ponto dividiu a diagonal na metade. Entre o laranja e o branco tem a mesma medida que entre o laranja e o branco. Opa, pera lá, então esse ponto dividiu a diagonal também na metade. Ou seja, está provado. A partir de hoje, está andando na rua, alguém grita paralelogramo, o que você lembra? Lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes, diagonais interceptantes nos respectivos pontos médios. Mais do que... Se alguém falar para você paralelogramo, você falar dois pares de lados opostos paralelos, isso uma criança da sexta série vai falar também. Você não pode parar por aí. Falou em paralelogramo, lados opostos são paralelos? Sim, mas que mais? Lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes, diagonais interceptantes nos respectivos pontos médios. Tranquilo? Bom, quem são os paralelogramos? Nós temos três classificações. Na verdade, no fundo, nós temos duas classificações para paralelogramos, que são essas próximas duas. A terceira é uma junção das duas que a gente vai falar agora. Todo paralelogramo? Não, né? Um paralelogramo também pode ser retângulo. Presta atenção. Retângulo é todo paralelogramo equiângulo, ou seja, se é paralelogramo, lados opostos são paralelos, ângulos opostos congruentes, lados opostos congruentes, diagonais interceptantes nos respectivos pontos médios. Mas como ele é equiângulo, todos os ângulos têm que ter a mesma medida. Mas se todos os ângulos têm que ter a mesma medida, 360 dividido por 4, todos os ângulos têm medida de 90 graus, por isso chamado de retângulo. Qual é a propriedade do retângulo, Suzuki? Olha lá, as diagonais elas precisam ser congruentes. Suzuki, por que as diagonais têm que ser congruentes? Presta atenção, se é retângulo, tem que ter esse ângulo reto. Esta hipotenusa, vamos supor que aqui mede A, então se é retângulo aqui também mede A, vamos supor que aqui mede B, se é hipotenusa aqui também mede B. Nota o seguinte, ó, se isso aqui mede 90 graus, aqui é A e aqui é B, pelo teorema de Pitágoras, essa diagonal é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos A e B. Só que se eu traçar outra diagonal, o que vai acontecer, pessoal? Se eu traçar outra diagonal, ela também será a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos A e B. Pelo teorema de Pitágoras, obrigatoriamente essa medida terá que ser igual a essa. Então, falou em retângulo, é um paralelogramo com os quatro ângulos retos e a propriedade é que as diagonais obrigatoriamente são congruentes. Beleza? Bom, Suzuki, o que é losango? Pelo amor de Deus, não vai me falar losango, é losango. Losango é um paralelogramo equilátero. Se é paralelogramo, os dois pares de lados opostos são paralelos. Se é equilátero, os quatro lados têm a mesma medida. Tudo bem?
E toda vez que você falar em losango, olha o que vai acontecer, pessoal. As diagonais serão bissetrizes dos ângulos internos e também serão perpendiculares entre si. Professor, por que isso acontece? Ó, o meu losango aqui ele não está perfeitinho, né? Mas vamos lá. Se isso aqui mede L, isso aqui mede L, isso aqui mede L, isso aqui mede L, por que os quatro lados têm a mesma medida? Porque é losango, ele é equilátero. Então você percebe o seguinte, as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios. Por que isso acontece? Ó, se é paralelogramo, diagonais interceptam nos respectivos pontos médios. E aqui também esse pedaço tem a mesma medida que esse. Lembra, ó? Pelo caso, lado, 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 esses triângulos todos são semelhantes e mais do que semelhantes, eles são congruentes. E acabou. Se eles são congruentes, esse ângulo tem que ter a mesma medida que esse, então é bissetriz. Esse ângulo tem que ter a mesma medida que esse, então é bissetriz. Esse ângulo tem que ter a mesma medida que esse, então é bissetriz. Esse ângulo tem que ter a mesma medida que esse, então é bissetriz. Ou seja, se é losango, se é um paralelogramo equilátero, as diagonais são bissetrizes. Agora, se os quatro triângulos são congruentes, esse ângulo tem a mesma medida que esse, tem a mesma medida que esse, tem a mesma medida que esse, tem a mesma medida que esse. Se os quatro ângulos têm a mesma medida, os quatro ângulos têm que ser medidos 90 graus. Professor, por quê? A volta inteira, 360. Se os quatro têm que ter a mesma medida, 360 dividido por 4. Tudo bem? Então, pelo caso de congruência, sempre que for losango, diagonais são bissetrizes dos ângulos internos e são perpendiculares entre si. Tranquilo, pessoal? Agora pensa o seguinte. E se eu juntar tudo isso? Se eu pegar um quadrilátero que é trapézio, que é paralelogramo, que é retângulo e que é losango. Ou seja, 4 lados paralelos, 4 lados congruentes, 4 ângulos congruentes. Ué, Suzuki, mas isso não é um quadrado? Perfeito. Se você pegar um quadrilátero que é retângulo e losango, ele tem os 4 lados com a mesma medida, ele tem os 4 ângulos retos. 4 lados com a mesma medida, 4 ângulos retos, nós estamos falando de um retângulo que ao mesmo tempo é losango, e por isso você vai poder chamar de quadrado. Professor, você não escreveu nada aqui, porque o quadrado é tudo. Se ele é losango, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos e perpendiculares entre si. Se ele também é retângulo, as diagonais são congruentes. E se o quadrado é um paralelogramo, ele tem ângulos opostos congruentes, lados opostos congruentes e diagonais interceptando-se nos respectivos pontos médios. Tudo bem, galera? Isso é tudo que você precisa saber sobre paralelogramo. Na hora dos exercícios, claro, nós voltamos a falar sobre algumas coisas, sobre alguns detalhezinhos dessa da parte teórica. Certo? Até a próxima!